Olá pessoal, chegou a sexta-feira, hoje dia 16 de janeiro. E por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com os seguintes destaques. Hoje as estruturas vão estremecer. Médico é desligado da saúde municipal por pedir muitos exames. E a população se revolta, fazendo até baixo-assinado. É complicada a situação. As inscrições para o SISU começam semana que vem. Destaques da dupla Grenal. Ex-presidente preso é transladado para Papudinha. Acordos bilaterais com a União Europeia vai impulsionar mais produtos importados do que os nacionais. Hoje de manhã, mulher de 21 anos é presa no bairro Maria Gorete com submetralhadora. Moradores aqui do município que não têm escrituras de seus terrenos agora terão a chance de regularizar a situação. Estes são alguns assuntos do Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, falando diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, no bloco Entendendo a Política de hoje, vamos falar que é muito difícil entender a cabeça dessa galera, né? Pois ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transladado para o 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, mais conhecido como Papudinha. Após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi bem, né? Pois ele estava num local muito pequeno, muito restrito. E esse que ele foi transladado, então, é um lugar 5 vezes maior do que ele se encontrava, né, na outra cela. Era uma cela da Superintendência da Polícia Federal. E essa que ele foi, até sacada aberta tem, né? Para ele tomar um banho de sol, para que faça as suas sessões de fisioterapia que ele tanto precisa. No antigo local não tinha condições de fazer fisioterapia, não tinha condições de nada, né? Até ontem nós falamos sobre isso, na diferença do tratamento da prisão de um presidente e de outro, né? Lula, quando estava preso, tinha até encontros políticos dentro da cela. Bolsonaro era proibido por Alexandre de Moraes até de visita dos familiares. Olha a diferença de um e de outro. Então a discrepância do assunto era demais. Ele está preso desde o dia 22 de novembro. E ainda o ministro decretou que Bolsonaro tenha a saúde avaliada por uma junta médica oficial composta por médicos da Polícia Federal, para ver se há necessidade de transferência para o hospital. Tem um hospital penitenciário lá. Bom, esse laudo tem 10 dias aí para ser aprovado. Entre outras coisas, o ministro Moraes autorizou visitas semanais aí da sua esposa e do filho. Era o mínimo, né? Porém, o ministro se manifestou dizendo o seguinte. Eu acho que ele fez isso aí meio a contragosto, né? Mas ele falou o seguinte, ó. Abro aspas. Prisão não é colônia de férias. Fecho aspas. Que falta de caráter, hein? Esses são os ministros aqui do Brasil. Bom, política é assim mesmo, né? Em outra frente, Lula se encontra hoje com a presidente da União Europeia, Úrsula. Ele se encontra com ela lá no Rio de Janeiro. Mas ele vai se encontrar com ela porque ele não vai para a cerimônia de assinatura do bloco europeu, né? Daqui para a Europa, da Europa para cá, que vai acontecer no Paraguai amanhã. A ação terá produtos importados sem impostos. Você sabia?
Se um vinho for produzido na Europa, ele chega aqui sem impostos. Enquanto aqui no Brasil nós pagamos impostos inacreditáveis. É um acordo que trará ao Brasil mais concorrência. Um acordo que vai aleijar as famílias produtoras de vinho aqui de Bento Gonçalves, as pequenas pelo menos, né? Pois vender o produto aqui no Brasil requer uma grande quantidade de imposto. E os que vêm de fora vão chegar com incentivos. Você sabia que a França, eu não sei se a França está nesse acordo bilateral, mas o presidente da França, ele dá uma grana para escoar as safras, todas as safras de vinho da França, ele dá uma grana aí para dar um apoio, um incentivo, né? Para os franceses fabricarem mais vinho, mas ele vende esse vinho, a grande maioria do pessoal que tem problema, ele dá um jeito. Uma luta injusta, né? Na segunda-feira, então, voltaremos com mais um bloco político. Isso aí vai ficar bem legal para você pensar esse final de semana. Vamos falar de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Pessoal, vamos falar que ontem o Internacional surpreendeu a todos na estreia de Paulo Pesolano. O Colorado venceu por um placar elástico, né? 4-0. Lá no Passo da Areia contra o Monson. Monson é um time lá do litoral norte do Rio Grande do Sul, lá das praias. Mas aí decidiu vir fazer seus jogos aqui no Passo da Areia. Notícia boa que eu tenho para o Internacional nem é essa. Claro, a vitória é uma notícia boa, mas eu tenho uma notícia da hora, é que Rafael Borré desencantou de uma vez. Fez uma excelente partida, marcou 2 gols, deu assistência sensacional para o jovem Alex fazer o seu gol. Baita partida de Rafael Borré. E fora de campo, o zagueiro Torres já está em terras gaúchas. Ele fará alguns exames e depois assinará o contrato até o final do ano com o Internacional. E o Inter tem acertos com Viagra, volante argentino, que joga na Rússia, né? E de lá também o Inter tenta Alejandro, ex-Atlético Mineiro, jogava também no Bragantino, baita jogador. É que o Inter não tem dinheiro para comprar, o Inter está tentando empréstimos com essa galera aí. Estes são os negócios que o Inter tem mais de polposo no momento. Tem outros, né? Mas acredito que não vão vingar. Então vamos se ater aos que são mais fáceis, né? Na busca desses reforços colorados, tem que buscar, né? Tem que buscar. Já começou o Campeonato Gaúcho e pouca coisa foi mostrada pela parte do Internacional. E da parte do Grêmio, hoje no início da tarde foi apresentado o goleiro Everton, reforço para essa temporada. O Thiago Volpi não se firmou no gol, ano passado fez muitas coisas legais e outras que não são tão legais. Aí o Everton estava lá no Palmeiras e perdeu espaço, se machucou, perdeu espaço e não voltou mais à titularidade. E ele quer jogar mais, né? Então Everton vai jogar essa temporada pelo Grêmio. A equipe hoje de manhã já fez um treino bem legal, com portões fechados, com o intuito de selecionar os atletas que vão entrar em campo contra o São Luís. Os prognósticos dizem que será um time completo. Com força máxima, porque Luiz Castro tem que melhorar, né, a disposição dessa galera. Tem que se avivar, pois daqui a pouco tem o Grenal e você só usou aquela galerinha que são aspirantes. Não, tem que botar o time bom a jogar, fazer voar, que nem o Inter fez ontem, né? O jogo de amanhã, então, provavelmente veremos um Grêmio com 100% de sua força. Os atletas têm que dar o melhor que eles podem. TT deve iniciar a partida
Marlon e Balbuena, que ainda não foram relacionados esse ano, também tem uma grande chance de entrar em campo. William que vai ser posicionado de forma diferente, né? Ele é ponta esquerda e agora vai ser um atacante, né? Pois na esquerda tem o Amuzu, que é mais jovem que o William, mais rápido, e do outro lado teremos o TT. São dois pontas bem velozes. Bom, então o William vai sair da ponta esquerda e compor o ataque. Estratégia de Luiz Castro que pode dar certo, né? Pois o William já jogou nessa posição quando jogava no Chelsea. Bom, essas foram as informações do bloco esportivo aqui no Jornal Últimas Notícias, que tem oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem dado aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Mas eu quero falar mais uma coisa do nosso patrocinador. A partir de segunda-feira, se você faz uma compra na Natal Fitness, a partir de R$100, mas daí segunda-feira eu vou vir com os dados bem certinhos para vocês aí. Faz uma compra a partir de R$100, atenção você gremista. Sorteio de uma camisa do Grêmio autografada pelo elenco de 2018. A Natal Fitness vai sortear então uma camisa do Grêmio autografada pelo elenco gremista de 2018. A Natal Fitness, olha, dá uma olhada aí, dá uma olhada. A Natal Fitness estará presenteando o torcedor gremista que fizer compras acima de R$100 lá na Natal Fitness. Gostou? Ah, que legal. Mas semana que vem eu venho com todas as informações certinhas para vocês. Mas se você é gremista, olha aí, ó. Já dá para pensar nisso, né? Bom, deixa eu sair então do bloco esportivo e vamos falar aí de regularização, tá? A primeira etapa do processo de regularização fundiária de interesse social começou esta semana. Começou no bairro Progresso, em Bento Gonçalves. A ação começou com uma visita técnica à área realizada pela equipe do Departamento de Habitação, vinculada à Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, em conjunto com a empresa Garden Consultoria, Projetos e Gestão Limitada, vencedora do processo licitatório. O processo é executado com recursos do governo federal por meio do novo Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, e trará regularização abrangendo uma área de aproximadamente 17.500 metros quadrados e deve beneficiar cerca de 100 famílias que ocupam a região desde as décadas de 80 e 90. Com a regularização fundiária, os moradores deixam de ter apenas a posse dos imóveis e passam a ser proprietários legais dos lotes. A medida garante segurança jurídica, possibilita investimentos nos imóveis e acessos à linha de crédito e valorização do patrimônio familiar. Segundo a Prefeitura, a empresa responsável pelo serviço terá prazo de 18 meses para a conclusão de todas as etapas do trabalho. Olha que legal, hein?
Vamos prestar atenção nisso porque é muito importante. A regularização dos lotes já foi realizado em outros bairros aqui do município, como o bairro municipal. Então é uma bela ação do poder público e que beneficia aí os moradores antigos da capital do vinho. É interessante isso. Então, pessoal, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a prefeitura e veja direitinho como vai funcionar esse trâmite. Bom, trocando de saco para mala, agora vamos falar de segurança pública. Uma mulher de 21 anos foi presa na madrugada de hoje por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Ela foi presa aí no bairro Maria Gorete, aqui em Bento Gonçalves. A ação foi realizada pela Brigada Militar por meio do 43º Batalhão de Polícia Militar, durante o cumprimento da Operação Cerco Fechado. Como eu sempre falo para vocês, essa operação tem dado muito resultado aqui na Serra Gaúcha. Aqui em Bento Gonçalves, né? De acordo com a corporação, os policiais localizaram a suspeita. Deixa eu deixar aqui. Vamos achar aqui ali, ó. Dá uma olhada o que acharam com a mulher de 21 anos, ó. 45 porções de crack e uma submetralhadora artesanal calibre 9mm, além de 8 munições. Acusada, ela foi levada à penitenciária do município, né? Que coisa! Um dos pontos que chama atenção é o caso da apreensão de uma submetralhadora artesanal calibre 9mm, né? Isso aumenta significativamente o potencial ofensivo. Situação de confronto, ela costuma estar associada a disputas territoriais do tráfico. Que coisa, né? Além do armamento, os policiais encontraram 8 munições junto ao material apreendido e levaram todas à delegacia para os registros cabíveis, né? Que coisa, né? Bom, agora a gente vai para um bloco comercial, vamos falar da Harmony. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Harmony, daqui a pouquinho a gente volta. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. E Natal Fitness, né? Natal Fitness está com essa super promoção de uma camisa do Grêmio autografada pela galera de 2018. Você é gremista? Opa, vai correndo lá na Natal. Compre algum material e concorra a esta linda camiseta. Bom, agora nós vamos abordar um caso bem complexo, tá? Não posso errar agora, né? É um caso complexo e um tanto suspeito, relacionado à saúde aqui das crianças de Bento Gonçalves, pois a prefeitura, ainda em dezembro, demitiu um pediatra em uma situação bem esquisita. O médico Norberto Foster foi demitido a pedido do poder público, apesar dos relatos do bom atendimento que ele realizava nas unidades de saúde que ele trabalhava. A saída do pediatra Norberto Foster da Rede Pública de Saúde de Bento Gonçalves provocou indignação entre pacientes, especialmente pais de crianças que eram atendidas pelo profissional. A demissão ocorreu no dia 17 de dezembro e mobilizou uma onda de manifestações sobre a falta de médicos e rotatividade e possíveis restrições internas relacionadas à solicitação de exame, prescrições de medicamentos nas unidades do SUS do município.
Bah, esse último item aí foi bem pesado, né? O caso ganhou uma repercussão grande após a circulação do documento oficial que formaliza o desligamento emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Deixa eu botar para vocês aqui entenderem, ó. Este é o documento que confirma o afastamento imediato e pedido de substituição. Este ofício é assinado pelo coordenador médico da Secretaria Municipal de Saúde, Tiago Arpini Valério, e a secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, Débora Beto Grigolo. Ele foi encaminhado à empresa. Esse documento foi encaminhado à empresa responsável pelos profissionais terceirizados da pasta. Você sabe que não é a prefeitura que contrata os médicos, né? A prefeitura contrata uma empresa que tem médicos que disponibilizam para o SUS. No documento, a secretaria comunica que solicita que o médico seja afastado de todas as atividades prestadas. Abro aspas, de todas as atividades prestadas. A Secretaria Municipal de Saúde, tanto em plantões quanto na atenção básica, fez essas observações. Até vamos dar um zoom para que fique mais compatível aí para você dar uma olhada aí. Dá uma olhada. O texto é direcionado à empresa Med Saúde Limitada, vinculada ao contrato de prestação de serviço número 285/2021. E como você pode perceber, é caráter definitivo do afastamento. O documento não apresenta justificativa detalhada, o que contribui para o aumento da insatisfação do usuário do sistema público de saúde. A prefeitura simplesmente afastou o médico sem dar uma razão, né? Se eu tirar da frente esse documento aí. A mobilização da comunidade sobre o caso resultou em um abaixo-assinado com cerca de 500 assinaturas. E ela foi entregue ao Ministério Público. Por isso que eu digo, agora vai começar a pegar fogo essa coisa, né? Pois se ele era bem quisto pelos pacientes e foi despedido, algo de errado tem nesse bolo. De repente a farinha não foi certa, hein? Pois a desconfiança sobre falcatruas no caso é muito grande. Segundo relatos de pessoas que trabalham na saúde do município, o desligamento do pediatra foi porque ele pedia muitos exames e pedia medicamentos. São relatos de pessoas que não querem ser identificadas e que trabalham na saúde do município. O médico atuava em locais estratégicos, incluindo o Centro de Referência Materno-Infantil, unidades de São Roque, Ouro Verde e Zate, atendendo principalmente crianças e bebês com necessidades recorrentes, né? Muitos deles em situação de risco, com histórico de internações. Além da revolta da população, a regularização diz, abro aspas, cada médico que pede muitos exames para examinar seus pacientes, no mês seguinte é desligado pela prefeitura. Fecho aspas. Isso quem declarou foi um servidor, tá? Deixa eu falar de novo o que ele declarou. Cada médico que pede muitos exames para examinar seus pacientes, no mês seguinte é desligado pela prefeitura. Foi um servidor que falou isso. A prefeitura foi questionada sobre o caso e alega que a decisão, vou abrir aspas do que a prefeitura falou, a decisão foi técnica e administrativa. Fecho aspas. A principal crítica dos pacientes não é apenas a saída do médico, mas a falta de transparência sobre o que motivou o desligamento. Pois se de um lado famílias sustentam
que perderam um pediatra altamente elogiado, presente em casos complexos e atento a detalhes clínicos. Do outro lado, a gestão municipal reforça que segue protocolos e avaliação técnica. E essa história não vai terminar por aqui, pois nós estaremos de olho, tá, pessoal? Deixa eu tirar aqui da frente a minha imagem. A imagem de fundo se refere ao SISU, que as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, abrirão as inscrições no dia 19, segunda-feira, e irão até o dia 23, no outro final de semana, na sexta-feira. De segunda a sexta abrirão as inscrições. Então, você tem que se apressar e não pode se perder, né? As inscrições serão feitas apenas pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Nesta edição, o programa ofertará 274 mil vagas, dividido em 7 mil cursos de graduação em instituições públicas de ensino superior em todo o país. Gostou? Uma das principais novidades do SISU 26 é a flexibilização do uso das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem. Os candidatos poderão concorrer às vagas utilizando o melhor desempenho nas 3 últimas provas do Enem. O resultado da chamada regular do SISU 2026 será divulgado na quinta-feira, dia 29 de janeiro. Já o prazo para adesão à lista de espera entre os dias 29 e 2 de fevereiro. Olha, pessoal, serão ofertados 7.388 cursos. É muita coisa, hein? Distribuídos em 136 instituições públicas. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet. No site SISU é sisu.mec.gov.br. Bom, pessoal, por aqui fica aí mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Nós voltaremos na segunda-feira. Valeu, um abraço, tchau!